uma bênção, é uma honra que somente o Evangelho de Jesus nos dá, né? E eu estou muito feliz de poder participar com vocês deste encontro, dessa reunião, e, como eu já disse, honrado por poder ministrar a palavra de Deus aos corações de vocês. Só antes de ler o texto, eu quero pedir que vocês orem por mim, porque eu e Elizabeth, nós estamos num momento de transição no nosso ministério, na nossa vida. Esse ano foi um ano atípico para todos nós, diferente para todos nós, pelo caso aí do Covid-19, né? Mudou toda a nossa forma e a nossa maneira de viver. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas também nós estamos num processo de transição. Esse ano eu ainda continuo pastor na Igreja Presbiteriana de Lambari, mas já temos um outro pastor lá que está comigo esse ano, e esse ano eu passo 15 dias em Lambari e 15 dias aqui em Jacareí, São José dos Campos, já ministrando nesse projeto de apoio a famílias de pastores. Para vocês terem uma ideia, essa agenda do ano 2020 foi toda prejudicada, como vocês já sabem, né? Nós estamos vivendo isso. Mas eu estou ministrando aos pastores também aí pelo Zoom, pela internet, Facebook e outras ferramentas, né? Semana retrasada, eu estava ministrando a um grupo de pastores do Sul, Guarapuava, e também pastores do Paraguai. Tínhamos quase 40 pastores. Semana passada, a um grupo de pastores de Botucatu e região. Botucatu não, Sorocaba, desculpa, mudei a região. Sorocaba. O reverendo Júnior é o pastor lá de Sorocaba. Eu acho que ele foi o anfitrião da reunião e vocês conhecem, o Sundar me disse que ele ministrou numa dessas reuniões aí anteriores, né? Enfim, então orem por nós, nós estamos nesse projeto e o ano que vem, se Deus quiser, vamos estar em tempo integral neste projeto de apoio a pastores, às esposas, a família de pastores, né, que precisam também ser cuidados, pastoreados, e não que eu me sinta capacitado e preparado para isso, simplesmente me sinto chamado por Deus para isso, e Deus vai nos capacitando na caminhada, né? Aquele velho jargão, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Então, nós estamos nesse projeto. Mas, muito bem, irmãos, eu quero ler 2 versículos com vocês, a despedida do apóstolo Paulo, uma semana antes da sua morte, uma semana antes, diz os historiadores, ou um pouco mais ou um pouco menos, da sua decapitação, ele escreve a Timóteo. Eu quero ler a 2ª carta, capítulo 2, os versos 8 e 9, e fazer uma aplicação para nós aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 8 e 9. Ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, amado e querido Pai, eu te dou graças pela vida, a vida que o Senhor nos dá. Enquanto nós vamos vendo e ouvindo estatísticas de centenas, de milhares de mortes, o Senhor nos deu a vida. E nós louvamos o Senhor por esse presente. O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem cuidado de nós. Mas o Senhor nos deu a vida maior, que é a vida espiritual, a vida eterna, a salvação em Jesus. E nós agradecemos o Senhor por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Obrigado por essa família que o Senhor nos
colocou, nós fomos enxertados nesta família, que é a família da fé, o corpo de Cristo. E obrigado a Deus porque temos experimentado isto, visto e convivido com tantos irmãos de tantos lugares diferentes, mas o mesmo Espírito que opera neles, opera em nós e faz deste povo uma família de sangue, o sangue de Jesus Cristo que nos une e que nos faz teus filhos. Louvado seja o teu nome por esta graça. E agora, ó Deus, que o Senhor ministre aos teus filhos e filhas nesta noite. Que o Senhor abençoe, enriqueça, console, cure, anime, console o coração de todos. E que o Senhor, de uma forma pessoal, particular e direta, trate com a necessidade e a alma de cada um de nós nesta noite. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, eu agradeço o Senhor por esta honra e por este privilégio que o Senhor me dá nesta hora de falar da tua palavra a esses irmãos tão queridos e amados da nossa alma. Por Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma análise rápida deste momento que nós estamos vivendo, que trouxe uma mudança tão radical à nossa rotina de vida, né? Nos afetou individualmente e nos afetou também coletivamente. Estabeleceu de forma impositiva a todos nós uma maneira inesperada e difícil de viver. Gerou em muitos medo e apreensão, em alguns pavor. A nossa sociedade viveu tempos difíceis, está vivendo tempos difíceis, e cada um absorve e reage diferentemente a isto. A Elizabeth, como psicóloga, está tratando de algumas pessoas que, vamos usar um termo popular, surtaram com toda essa situação. Uns perderam o emprego, outros tiveram conflitos conjugais. Eu estava conversando com um pastor, colega de São Paulo, ele disse que na igreja dele tem vários advogados e esses advogados estão ganhando muito dinheiro com processos de separação e divórcio, porque os casais viviam distantes, cada um com seu trabalho, e só encontravam esporadicamente ou só encontravam à noite, agora tiveram de conviver e muitos estão se separando. E ele diz que alguns advogados estão ganhando muito dinheiro com essa situação. E nós vimos, então, uma crise econômica com fechamento de comércio, fechamento do turismo, fechamento de restaurantes e assim por diante. Mas, olhando para o aspecto espiritual, nós também ficamos um pouco apreensivos como igreja do Senhor Jesus, porque experimentamos uma coisa jamais experimentada em toda a história, né? O fechamento dos templos. Em algumas épocas e regiões, os templos foram fechados por questões de perseguição, mas não por questão sanitária, por questão de saúde, né? Então, isso trouxe muita apreensão para todos nós e muitas perguntas começaram a surgir. O que vai ser do povo? Como que os pastores vão pastorear? Como que as igrejas vão se manter? As pessoas vão dar ou não dar dízimo? Enfim, então nós tivemos assim uma enxurrada de perguntas, de questionamentos que trouxeram apreensões, perplexidades para o nosso coração. Mas depois de 3 ou 4 meses, né, que isso tudo começou lá no início de março, agora nós estamos no início de julho, o que nós pudemos constatar foi que toda esta crise, em seus diferentes aspectos, trouxe uma
confirmação muito grande em nossos corações que nós seguimos a verdade, que nós estamos no caminho certo, que a palavra de Deus, ela é realmente infalível, inerrante, soberana, a revelação e a clareza, a luz de Deus para todo este momento que nós estamos vivendo. Os políticos não tiveram respostas, os economistas, a sociedade de uma forma geral, mas a palavra de Deus, ela mais uma vez confirmou a sua veracidade. E nós podemos ver algumas coisas, alguns valores que foram confirmados da palavra de Deus. O primeiro que eu queria mostrar para vocês, que a Bíblia mostra isso há milênios, né? A fragilidade da pessoa humana. Um pequeno vírus, imperceptível, invisível, matou tanta gente. A medicina, a indústria farmacêutica, os cientistas ainda não conseguiram um remédio, uma vacina, alguma coisa que consiga, de fato, de verdade, eliminar isto. E, mais uma vez, a fragilidade da vida humana foi exposta, foi escancarada, né? Eu estava lendo um testemunho de uma filha que falava da morte do seu pai. E o detalhe que esse homem que morreu, esse pai que morreu, era um dos donos, era um banqueiro famoso europeu do Banco Santander, que morreu sozinho, numa UTI, porque a família não podia estar próximo, morreu com problemas respiratórios, problemas pulmonares, e então um dos homens mais ricos do mundo morre sozinho, morre, vamos usar uma expressão mais popular, morre asfixiado, morre sem ar, sem conseguir respirar direito, né? E do que valeu todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, e naquele momento, então, foi mais uma vez demonstrada a fragilidade da vida humana, como a Bíblia mostra de uma forma muito clara. A Bíblia mostra a importância do relacionamento familiar, vamos dizer assim. Como que a família é importante. E nós vimos aí as famílias se reunindo, as famílias tendo que se isolar dentro de si mesma, né? E nós, nessa reunião, estamos tendo o privilégio de entrar na sala de muitas casas e até nos quartos e na cama de muita gente, né, Zezinho? Então, as famílias tiveram de se voltar para dentro de si mesmas, né? E o valor da família, a comunhão entre a família, o relacionamento. E nós vimos que, quando muitos se reuniram em família, eles desintegraram por questões espirituais, emocionais, que lhes faltava o amor, o respeito e assim por diante, né? Então, mais uma vez, a Bíblia mostra que a vida vale mais do que o dinheiro. Então, gente, esse quadro foi foi pintado rapidamente, sem aprofundar grandes aprofundamentos, mas eu queria, então, trazer algumas aplicações para nós dessa realidade que nós estamos vivendo, à luz da nossa fé, à luz da nossa espiritualidade. E eu tomo emprestado a experiência do apóstolo Paulo. E guardando, logicamente, as devidas diferenças e a proporção, o apóstolo Paulo estava vivendo um momento muito singular da sua vida, e este momento tem uma semelhança muito grande com o momento que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo estava preso. Nós também ficamos, entre aspas, presos, isolados. O apóstolo Paulo
ficou impedido de frequentar as igrejas, os cultos, reunir-se com os irmãos, porque ele foi preso. E o que ele mostra a Timóteo, que ele está algemado, ele está preso, mas a palavra não. E o que nós vimos nesta realidade é que a igreja fechou, os templos se fecharam, as reuniões e cultos tiveram uma interrupção. Nós tivemos de nos isolar. E a palavra, como é que ela ficou? Nós, pastores e líderes, ficamos inquietos. E agora? Como que as pessoas vão ser edificadas, fortalecidas, abençoadas, pastoreadas? E nós vimos que todos os pastores e líderes tiveram de se reinventar. Mas o que eu quero destacar para o fortalecimento da nossa fé é que nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus, nos render mais à palavra de Deus, em confiança a esta palavra, porque a palavra de Deus, ela é invencível, ela é irresistível. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é um fato muito grande, porque esta palavra é a força, é o dunamis, é a dinamite da igreja de Deus, né? Então, como nós ouvimos no cântico que o Flávio entoou, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus é poderosa. Então, no contexto lá de Paulo, o que estava acontecendo? Ele foi preso e, pela sua alta periculosidade, segundo a acusação de Nero, porque essa é a sua segunda prisão, o seu segundo encarceramento, sendo Paulo acusado de incendiar Roma, ele foi algemado com a guarda pretoriana. E olha o paradoxo de Deus, Paulo está preso. E aqueles guardas, esses soldados pretorianos estavam livres. Mas agora se inverte ao paradoxo das Escrituras. Os que estavam livres estão presos, o que está preso está livre. E agora esses homens são acorrentados a Paulo, pelos pés e pelas mãos. Eles não podiam sair dali. E de 4 em 4 horas era trocada a guarda. Então, de 4 em 4 horas, o apóstolo Paulo tinha soldados acorrentados a eles, e eles eram obrigados, né, pela circunstância, a ouvirem a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Como que se inverteu a questão. E nós vemos, então, este fato acontecendo nos nossos dias. Os templos foram fechados, as reuniões e cultos interrompidos, mas nunca, presta atenção, nunca se pregou tanta palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca chegou a tantas casas e lares como chegou nos nossos dias. Eu, como eu disse, estou sempre falando e ministrando a alguns pastores, o que nós estamos vendo é testemunho de pastores que falam: pastor, eu pregava 1, 2 vezes por semana, agora eu tenho pregado 5 vezes por semana, 6 vezes por semana nas lives. Igrejas, por exemplo, de um colega meu aqui de São José dos Campos, a igreja dele tem 80 pessoas, mas com as lives, ele tem filhos que cantam muito bem, um pastor auxiliar, ele é uma pessoa muito conectada, eu vou usar um termo aqui, high-tech. Então, enfim, os cultos online deles eram de altíssima qualidade. Então, uma igreja que tinha e tem em torno de 60 a 80 membros, eles têm hoje culto. Hoje eu estive com ele estava dando testemunho. O culto de domingo teve 2.100 visualizações, uma igreja de 80 pessoas. Então, nós vimos o poder da palavra de Deus. O mundo mudou,
a realidade social mudou, a realidade eclesiástica mudou, a igreja foi isolada, os templos fechados, mas a palavra, ela não se algema, ela não se prende, ela não se encapsula, ela não é enjaulada. A palavra, ela encontra meios, caminhos para ser anunciada, porque ela é o poder de Deus e cumpre-se mais uma vez a palavra, aquilo que nós conhecemos em Isaías 55, assim como a chuva vem dos céus e ela não volta sem primeiro regar e abençoar a terra. Isaías 55, 11 diz, assim é também a palavra de Deus. Ela não volta a Deus sem primeiro cumprir com o propósito para o qual foi designada. Então, meus queridos, o que eu quero dizer com isso tudo para vocês? Que nós temos esta palavra, primeiro no nosso coração e na nossa mente. Nós temos essa palavra nas nossas mãos, as Escrituras Sagradas, e ela se mostrou, mais uma vez, nesse contexto social de fechamento, de isolamento, de transformação, que ela é poderosa e irresistível. E ela alcançou e chegou a muitas pessoas quando todos os meios e mecanismos e instrumentos que nós conhecíamos e utilizávamos foi bloqueado, ela saiu, ela se expandiu, porque ela é a palavra de Deus e cumpriu-se, mais uma vez, Isaías 55, 10 e 11. Ela não volta vazia, ela vai alcançar o coração das pessoas, ela vai alcançar o propósito para o qual foi designado. Então, isso tem que nos encher de força, de entusiasmo, de alegria, de confiança, nos rendemos a essa palavra por saber que esta palavra que nós a temos revelada e nos dada por Deus, ela vai cumprir com o propósito. Por isso que Jesus diz, não temam, não se preocupem quando estiverem diante de reis, quando estiverem diante de autoridades e poderosos, abra a tua boca que eu vou encher. A palavra é poderosa. Não é o pregador que é poderoso. Não é o instrumento que traz o poder da palavra. É ela que traz o poder ao pregador, ao instrumento, que somos nós, você e eu. Então, meu querido irmão, eu vou caminhar aqui para frente dizendo algumas outras coisas que Paulo fala, então, a Timóteo. Timóteo, não se envergonhe de mim, porque eu estou algemado, eu estou preso, mas a palavra, o reino de Deus, não está algemada. E só fechando a ideia do contexto histórico de Paulo, a guarda pretoriana era formada pela elite de Roma. E essa elite era os filhos dos imperadores e os filhos dos senadores. Por isso que depois nós vemos Roma se rendendo. Por isso que Paulo fala, os da casa de César saúdam, porque aquelas pessoas foram se convertendo, aquelas pessoas foram se rendendo, porque aconteceu este milagre maravilhoso, impensável para qualquer estrategista de crescimento de igreja. Prender alguém para que a palavra pudesse ser anunciada a uma elite poderosa que estaria acorrentada ao pregador para ouvir a palavra de Deus. Eu acho isso assim de um esplendor, de uma divindade que só Deus pode imaginar um negócio tão fantástico como esse. Mas, então, o que Paulo fala a Timóteo? O que eu quero transmitir a você nessa noite? Ele diz assim, verso 1, 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo de número 1. Tu, pois, filho meu,
fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, o que nós precisamos diante dessa realidade inédita, diferente, difícil, complicada, sejam os adjetivos múltiplos que nós pudermos usar para essa transformação social, e não só regional, mas foi planetária, pegou o planeta inteiro. Foi um negócio assim, jamais visto em toda a história humana. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós, e diante desse contexto do poder irresistível e insuperável da palavra que está no nosso coração? Nós temos que nos fortalecer nela. Por isso, meu irmão, eu quero aplicar a partir do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, aqui está a tese que o salmista defende. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro, socorro bem presente em tempos de pandemia, em tempos de crise, em tempos de perseguição, em tempos de desemprego, em tempos de dor, em tempos de dúvida. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ponto. Ele podia parar aí, mas ele faz agora uma aplicação. O que esta verdade impõe na minha alma? Se Deus é a minha fortaleza, se Deus é meu refúgio, se Deus é o meu socorro, o que isso tem a ver comigo? Como eu tenho que reagir a isso? E ele, então, dá uma palavra conclusiva, versículo 2. Portanto, ou seja, isso nos aponta diretamente a uma postura, a uma realidade, ao fato, a verdade que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que ele diz? Portanto, não temeremos. Em outras palavras, o salmista harmoniza-se com Paulo. Paulo harmoniza-se com o salmista. Nós não podemos permitir que o medo tome conta do nosso coração. Por mais, volta ao cântico que o Flávio entoou, tudo pode passar, tudo pode mudar, pode entrar pandemia, pode entrar crise, pode entrar isolamento, tudo pode se transtornar, mas eu não vou permitir que o medo tome conta do meu coração. Portanto, diz o salmista, não temeremos. E aí ele é abundante nas ilustrações. Ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, bramam nações, reinos se abalam. Então ele mostra o caos. Ele mostra uma realidade caótica, difícil. Mas ele mostra que tudo pode mudar, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, eu não vou permitir que o medo, a insegurança tome conta da minha alma. Por quê? Aí ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enxergue Deus. E nós enxergamos Deus através das Escrituras. Aí ele diz, Deus quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Por isso que ele põe uma doxologia que é repetida. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, nós vimos que o mundo mudou, mas a palavra de Deus se mostrou mais uma vez invencível. Se mostrou mais uma vez indomável, incontrolável, irresistível, não se algemou, não se prendeu, por mais que os templos e reuniões, cultos foram interrompidos, mas ela chegou, ela alcançou, e os servos e servas do Senhor levaram essa palavra mais adiante, mais longe a muitas pessoas. E por isso que Paulo está dizendo, então, a você e a mim, com concordância com o salmista, fortifica-te na graça. Não permita que o medo
te enfraqueça, não permita que a dúvida te esmoreça. Se fortaleça em Cristo. Se fortaleça no Evangelho de Cristo. Se fortaleça na esperança que você tem em Cristo, nos valores de Cristo. Força, meu irmão, ânimo, porque tudo vai passar, tudo vai mudar, tudo vai transtornar, os montes vão se abalar, tudo vai caminhar para isso. E quando nós vemos o relato de Cristo da consumação dos séculos, nós vamos vendo o mundo entrando nessa convulsão, né? Guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, o amor se esfriando e assim por diante. Mas nosso coração está tranquilo, porque Deus é o nosso refúgio. Nós temos para onde correr, nós temos onde nos esconder, nós temos onde descansar. Portanto, nós nos aquietamos nas poderosas mãos do Senhor. Fortifica-te na graça. E eu caminho para o fim, lembrando agora o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo no verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Eu vou colocar de uma forma mais popular, de uma forma mais coloquial, quando ele fala no verso 8, lembra-te de Jesus Cristo. Ou seja, não tire Jesus da cabeça. Não perca o foco. Não deixe o seu pensamento fugir para outros caminhos, outras questões. Lembra-te de Jesus. E eu quero usar aqui a experiência de Jeremias, quando ele diz lá nas suas lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E no versículo 20, ele fala, Senhor, lembra-te da minha aflição, lembra-te, Senhor, do absinto e do veneno, que não saem da minha cabeça, eu os recordo continuamente. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo? Deus, eu já estou com um pensamento suicida, eu já estou pensando em tirar a minha vida. Eu não sai da minha cabeça beber o absinto, não sai da minha cabeça. Aí, ó, versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto, do veneno, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então o salmista está dizendo, eu já estou querendo tirar a minha vida, eu já quero morrer, eu já quero tomar uma dose aí de absinto, de veneno, porque a minha alma se abateu, se esmoreceu. O seu pensamento ficou esquecido de Jesus. Por isso que na Santa Ceia, a Bíblia nos fala que é um memorial. Jesus diz, fazei isto em memória de mim. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo, desde Jeremias, passando por Jesus e Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, não tire da cabeça Jesus. Force, controle o seu pensamento. Lembre-se de Jesus. E eu gosto muito do salmista Davi, no Salmo 103, quando ele faz uma autoministração. Ele exorta a si mesmo, ele briga consigo mesmo. Ele diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, não deixe de lembrar dos benefícios de Deus, não deixe de pensar, não deixe de ter na sua mente. Priorize Jesus, centralize Jesus, encha a sua cabeça de Jesus. O mundo vai querer encher a sua cabeça de medo, de dúvida, de pavor. As suas emoções vão lutar contra você.
Mas o que Paulo está dizendo, lembra-te de Jesus, Timóteo. Lembra que ele ressuscitou dos mortos. Lembra que ele venceu a morte. Lembra que você vai vencer a morte. Lembre do reino dos céus. Lembre da sua fé. Permaneça firme. Então, meu irmão, volto a dizer, a palavra de Deus é a sua âncora, a sua rocha, o seu esteio, a sua força. Fortaleça-se nela. Ela se mostrou mais uma vez invencível. A palavra poderosa de Deus encha a sua mente de Cristo. Lembre-se de Cristo, lembre das verdades de Cristo e descanse nas promessas de Deus. E eu vou pedir, reverendo Sundar, vamos lá para o 2 Timóteo 2, os versos de 11 a 13. E eu termino aqui, irmãos. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, quando Paulo... Podemos até ler o versículo 10. Eu estou aguardando aqui aparecer o texto na tela para que todos possam acompanhar. A partir 2 Timóteo 2, agora o verso 10. Abaixa um pouquinho aí, aqui. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Eu queria parar um pouquinho aqui. Paulo está sofrendo até as algemas, Paulo está sofrendo uma calúnia, está sendo acusado de incendiar Roma, está sendo preso e tratado como um malfeitor. Você pode ver o impacto disso na sua alma, o impacto disso na sua estrutura existencial. Você pode imaginar o impacto disso no seu ser. Perdeu a comunhão com os irmãos. Ele sabe que daqui poucos dias a sua cabeça vai ser cortada, ele vai ser decapitado, mas ele está dizendo, eu tudo suporto por causa da beleza do Evangelho, para que muitos possam ser salvos. E aí ele vai lá para o versículo 11, reverendo Sundar, que diz assim, fiel é esta palavra, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, eu termino aqui dizendo, meu querido irmão, que nós precisamos descansar nas promessas de Cristo, porque se essas promessas não se cumprirem, forem mentirosas, enganosas e não acontecerem de fato e verdade, o que a Bíblia está dizendo? É como se Jesus estivesse negando a si próprio. Por isso que ele diz, fiel esta palavra. E Cristo, ele não vai de maneira nenhuma negar a si mesmo. Se nós formos infiéis, ele vai permanecer fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E até alguns teólogos discutem muito a letra daquele hino, né? Tu és fiel, fiel a mim. Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a ele. A sua palavra. Então ele diz que vai nos amar, ele vai nos amar. E por isso que diz, se nós nos tornamos infiéis, não importa, ele permanece fiel, porque ele é fiel à sua palavra. Por isso que Jesus falou, os céus e a terra vão passar, mas a sua palavra não passa. Então, meu irmão, Deus, Cristo, o Espírito Santo, nunca, guarde isso, nunca vai deixar que a palavra que ele revelou não se cumpra, caia no esquecimento, volte vazia, seja mentirosa, como diz Moisés, lá em Deuteronômio, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, tendo ele falado, vai se cumprir. Jeremias 12:1, Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Então, isso tudo
é para fechar o seu coração na seguinte ideia: vamos confiar e descansar nas promessas de Deus. Graças a Deus que nenhum de nós foi contaminado com esse vírus, mas se tivéssemos sido todos contaminados e tivéssemos em estado terminal, não era o nosso fim, mas era o começo da nossa vida eterna. Se nós perdêssemos o emprego, como muitos perderam e se desesperaram, nós não vamos desesperar, porque Deus vai cuidar de nós, com ou sem emprego, com ou sem dinheiro. Deus é o Senhor das nossas vidas e nós precisamos descansar nas promessas do Senhor sem medo, nos fortalecendo na palavra, nos lembrando de tudo que Jesus falou, não permitindo que nada esmoreça a nossa alma, porque nós estamos com a verdade. O mundo pode passar, o mundo pode mudar, mas tua palavra não passará, não mudará. A palavra é a mesma, a promessa é a mesma, e nós precisamos descansar no Senhor e viver na presença do Senhor. Queridos, que Deus os abençoe, que nós tenhamos confiança e rendição no poder invencível da palavra, nos fortaleçamos na graça de Cristo, priorizando e pensando sempre em Cristo, descansando nossas almas, nossas mentes e nossos corações nas promessas de Deus que não vão falhar, porque Deus em Cristo e Cristo em si mesmo não se negará. Mesmo que sejamos infiéis, ele vai permanecer fiel. E como diz Paulo, se nós morrermos com Cristo, nós viveremos com ele. Então, irmãos, que você se entusiasme esta noite por entender que nós estamos com o poder que domina e controla e que dirige este mundo. O nosso Deus e a sua invencível palavra. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Pastor Sundar, o senhor faz a oração para a gente? Faço, amém. Obrigado, pastor. É sempre bom lembrar disso, né? Sempre bom lembrar que o nosso foco tem que estar no Senhor, no nosso Deus, que a sua palavra é fiel. Eu quero, só antes de orar, abrir o espaço para alguém que queira compartilhar algum pedido de oração, para que a gente ore junto. Algum pedido de oração? Então vamos orar. Tá bom? Vamos lembrar aqui do que o pastor pediu há pouco, né? Orar por ele. Então vamos orar. Cadê o pastor? Ali. Estou te vendo agora. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome, porque a tua palavra, Senhor, nos lembra que ela é fiel. A tua palavra nos lembra que temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus que ressuscitou, a nossa esperança é o Senhor Jesus que venceu a morte, a nossa esperança é o Senhor Jesus que, por seu amor, por sua abnegação, nos redimiu e nos dá, Senhor, agora uma nova identidade de filho, Senhor. Senhor, nos ajuda nessa caminhada difícil, nos ajuda, Senhor, a cada dia, a cada desafio, a cada novo passo, Senhor. Lembrar dessas verdades, Senhor. Continuar olhando para o Senhor, focando no Senhor, não tirar os nossos olhos do Senhor. Lembrando das suas promessas, lembrando dos presentes, da herança, Senhor, das riquezas que nós temos em Ti, Senhor. Nos ajuda a sempre trazer à memória essas coisas preciosas que nos trazem esperança, Senhor. Nós pedimos pelo ministério do Teu servo, reverendo Edson, que o Senhor continue capacitando, abençoando ele e a Beth, de forma, Senhor, que muitas outras portas, muitas outras oportunidades, né, possam ser abertas e que o Senhor os capacite para que tantos outros pastores, líderes, famílias
de líderes da tua igreja sejam abençoados pelo ministério deles. Amém. Eu agradeço, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa igreja, te agradeço pela provisão, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem nos guardado, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a amadurecer, Senhor, cada vez mais, no teu amor, no entendimento, na compreensão da tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos despede em paz agora desse tempo, Senhor, e nos ajuda, Senhor, nos ajuda a não só viver tudo isso, mas compartilhar tudo isso que ouvimos agora do teu servo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.